Olá, começamos o programa Ponto de Vista, Especial Esporte. Estamos aqui com o Roberto Lopes, Kaká Vilaverde e o Roberto Boroni. Vamos falar aqui do futebol brasileiro e também do futebol internacional, começando pela Série B. O CRB que hoje tem um grande desafio, Roberto Lopes, hoje contra o Boa Esporte. Wendel, Kaká, Boroni, pessoal do Facebook, pessoal da TV Assembleia. A ideia do CRB hoje, o CRB tem uma palavra de ordem, vencer. Mais nada interessa ao CRB no jogo contra o Boa Esporte. Com 37 pontos, com o objetivo de alcançar pelo menos 46 pontos para ficar livre do rebaixamento, eu acredito que 46 seria os pontos limites para que você fique livre do rebaixamento, o CRB não tem outra saída a não ser vencer o Boa Esporte. Além do mais, conta hoje com a volta de Chico e com a volta de Tony. Dois jogadores que fizeram muita falta na partida anterior contra o Náutico. Kaká Vilaverde, a gente falava no programa anterior que os jogos de Náutico e Boa Esporte seriam fundamentais para as pretensões do CRB. O primeiro foi um empate. Como isso daí mexe na cabeça do torcedor e do time, na sua opinião? Bom dia, Wendel. Bom dia, amigos da TV Assembleia, do Facebook e do YouTube. Vamos ver como vai ser o programa hoje, porque hoje eu estou entre dois Robertos, né? A gente vai controlar isso aí. Mas, com relação à pergunta que você fez, Wendel, foi meio decepcionante. Eu acho que o CRB deve procurar essas duas vitórias. Infelizmente, a primeira foi um empate. E um empate do jeito que foi construído durante o jogo, sempre atrás do placar, né? Você pode dizer assim, superou e conseguiu empatar o jogo. Eu acho que não é esse o pensamento que tem que se ter. O CRB devia ter mandado do jogo, né? Em boa parte do jogo você sofreu muita pressão do Náutico. E foi o que o Roberto falou anteriormente. Não dá para pensar em outro resultado hoje contra o Boa Esporte que não seja vitória. Porque se não pensar dessa forma, infelizmente, vai começar a brigar desesperadamente para não cair. Era nesses dois jogos que o CRB devia ter buscado os 6 pontos, onde ia garantir uma certa folga até. Porque a gente tem que pensar o que vem depois. E o que vem depois são 2 jogos fora de casa contra 2 adversários duríssimos. Figueirense e Internacional. Tradicionalmente, no futebol brasileiro se falava, jogo de casa é jogo para ganhar os 3 pontos. Principalmente no campeonato de ponto corrido. Quando a gente vê 2017, você vê times da Série A com dificuldade de confirmar os 3 pontos, e muitos, inclusive, a citar um exemplo do Vitória, que prefere tem brincadeira torcedor do Vitória que quer mandar o jogo fora de casa. O mando fora. Roberto, hoje a pressão da torcida termina sendo um complicador ou ainda ajuda? Bom dia, Wendel, bom dia aos companheiros, bom dia a todos os amigos da TV Assembleia, obrigado pelo convite. Não acredito não, Wendel, pelo contrário, acho que a torcida do CRB quando comparece, ela faz a diferença, né? Fez nos últimos 2 jogos. Eu discordo até um pouquinho assim do Kaká. Acho que o CRB foi bem melhor que o Náutico no jogo passado. Os primeiros minutos do jogo, o goleiro dele fez 3 defesas em 10 minutos. Né? Infelizmente, tomamos um gol num lance que foi individual. Né? O Edson fez uma grande partida contra o Paysandu, teve uma infelicidade num chute de muito longe lá num jogo contra o Náutico. E assim, no segundo tempo, com cansaço, com a pressão de buscar o resultado, de toda maneira. O Náutico teve um pouquinho mais de espaço no contra-ataque, mas ainda acho que o CRB foi senhor do jogo, poderia ter vencido com facilidade, mas infelizmente o resultado não veio. Mas acredito que o desempenho melhorou, né? Isso dá um ânimo a mais para que o CRB possa conseguir a vitória hoje, e acho que a torcida estando lá no estádio, fazendo a diferença, é fundamental. Né? Não ter esse handicap a favor faz toda a diferença na Série B. Eu vejo que alguns times até têm um pouco mais de dificuldade, porque eles não têm a força de ter uma torcida ao lado. Né? Até me surpreende um pouco quando eu vejo o Oeste fazer a campanha que ele faz. Porque ele praticamente joga em casa sem torcida. Jogando fora, né? Ele joga com um público muito pequeno. Tem um bom time e, ao contrário, acaba conseguindo superar isso, tendo um bom time e um bom desempenho. Mas acho que a torcida do CRB, comparecendo hoje, fazendo a festa que fez, é fundamental para que o CRB consiga vencer hoje um adversário que é um bom adversário, um time que está fazendo uma competição muito regular, né? E a gente vai precisar de toda a ajuda possível para conseguir essa grande vitória hoje. A gente tem algumas notícias das reportagens que estão falando do jogo do CRB e Boa Esporte. A gente vai ver 3 delas que nós separamos em busca da recuperação da ESPN, CRB e Boa Esporte
se enfrentam no Rei Pelé. O Super FC também destaca a partida, com pressionado, o Boa Esporte pega o CRB. E também o Cada Minuto, que traz CRB antecipa a preparação para o jogo contra o Boa Esporte. Roberto Lopes, pressionado, um time com um ponto a mais o Boa Esporte, mas vem com uma sequência muito forte de jogos. Qual o Boa Esporte o torcedor do CRB imagina que pode enfrentar hoje à noite? Para vocês terem uma ideia, o Nedo Xavier, que é o técnico do Boa Esporte, ele não tem nem ideia de que time vai entrar em campo hoje. Só interrompendo, você vai esperar um Boa Esporte cansado. O Boa Esporte jogou contra o ABC sábado passado, jogou contra o Inter, voltou para jogar contra o Inter em Varginha e agora está voltando para Maceió. Ou seja, contra o ABC já foram 4 jogadores que foram poupados. O Nedo Xavier poupou 4 jogadores no sábado passado contra o ABC para jogar contra o Inter. Conseguiu aquele empate muito bom contra o Internacional jogando em casa e agora vem para Maceió. O time está cansado. Então, assim, nem seu técnico sabe. Então, o CRB tem que aproveitar esse momento, tem que aproveitar o cansaço do Boa Esporte, que deve ter andado aí de cerca de 9 a 10 mil quilômetros só nesse espaço dessa semana para jogar esses 3 jogos. O cartão de milhas do Boa tá legal. Tá legal. Então, assim, é fundamental. E como o Boroni colocou aqui, também é fundamental a festa da torcida. Foi linda o que a torcida do CRB fez no jogo passado contra o Náutico. Infelizmente, o resultado positivo não veio, mas a torcida é fundamental, principalmente nesses momentos difíceis que o time passa. Não é só... A torcida não é só importante e nem é só para comparecer quando o time está bem, quando o time está em cima da tabela. Nesses momentos difíceis, é aí que é fundamental que todo mundo vá, que todo mundo apoie e que a torcida compareça e faça uma festa boa para o CRB sair vitorioso. Roberto Boroni, pegar o adversário nessa viagem toda é uma boa? É um handicap a favor. Agora, isso não é determinante, né? Porque todos os times da Série B, a logística na Série B é complicada. Não só para o Boa, mas praticamente para todos, né? De repente o Internacional, que tem condições de estar fretando avião e conseguir fazer uma logística particular, ele consegue ter uma vantagem nisso aí. Mas a maioria dos times não. Você veja o que o CRB passou para jogar em Belém, por exemplo, na última sexta-feira, né? Chegamos praticamente à meia-noite da quinta-feira para jogar na sexta e não é fácil. Depois tem que voltar para Maceió, já treina. O time chegou no sábado, treinou no domingo e concentrou para jogar na terça, né? Então, assim, está se fazendo agora um esforço total para que os jogadores tenham as melhores condições para enfrentar essa maratona de jogos, né? Às vezes você tem que jogar em Fortaleza, você viaja para Brasília, para de Brasília e para Fortaleza, quer dizer, porque Alagoas não tem muito voo direto para muitas capitais aí no Brasil. Então, toda uma logística nessa Série B, que é mais um fator que dificulta, né? Que traz dificuldade, mas é para todo mundo, praticamente, né? Acho que não tem quem sofra mais do que o Luverdense, por exemplo. Para você ter ideia, Boroni, o Boa Esporte jogou com o ABC e teve que voltar para casa para jogar contra o Internacional. O Internacional chegou antes em Varginha que o Boa Esporte. E o Inter ainda, pelo que Porque eu vi, tem a questão botou um time bem mesclado lá para poupar jogadores também, o Internacional, mesmo tendo essa... Porque tem essa condição que você falou de ter um voo, de conseguir fretar um voo para levar ele diretamente para o estádio. E isso faz uma diferença muito grande, numa competição que você precisa percorrer distâncias tão grandes. Um país tamanho continental, né? E que você já tem um acúmulo de jogos grandes, no caso do CRB, que joga Copa do Brasil, Campeonato do Nordeste, Campeonato Alagoano, Campeonato Brasileiro, são muitos jogos, né? E você precisa realmente ter até um espertagem assim, para você conseguir passar a temporada sem estar sofrendo que o seu elenco tenha muitas lesões. Isso é um fator diferencial no CRB nos últimos anos, para estar sempre... infelizmente esse ano a gente está passando por um pouco mais de dificuldade, mas nos últimos 2 anos fizemos 2 excelentes campanhas, né? E é um pouco um dos fatores é a estrutura que o CRB tem para trabalhar hoje e poder aguentar essa maratona de jogos que realmente não é nada fácil. Mas, Wendel, e vocês que estão nos ouvindo e nos vendo aqui, Kaká, o que mais me preocupa no CRB é a sua campanha no retorno do campeonato. Para você ter uma ideia, eu estava fazendo aqui um levantamento rápido. Hoje, ABC, Santa Cruz, Náutico e Luverdense. São esses os 4 que estão nos chamados Z4. Luverdense é o 10º colocado no retorno. Campanha maravilhosa em relação ao primeiro turno. O Náutico está na frente do CRB. Os únicos, Santa Cruz e ABC estão atrás. Ou seja, o CRB, hoje, se fosse contar só
os pontos do retorno, ele estaria no Z4. O CRB é o quarto pior time da Série B no retorno. Então, para mim, isso é muito preocupante. Isso é o que mais me preocupa. O CRB fez um bom primeiro turno, um bom turno, mas o seu retorno não está sendo nada bom. Se a gente contar só o que aconteceu no segundo turno da Série B, a gente estaria rebaixado hoje. A gente vai conferir agora a classificação total da Série B, como estão enfrentando o CRB, que enfrenta o Boa Esporte, está na 13ª posição com 38 pontos, e o CRB tem 37, faltando 8 jogos, né? Faltando 8 jogos para o final. O líder, o G4, tem Internacional com 58, América Mineiro com 55, Ceará com 54 e Paraná com 52. A primeira parte da tabela ainda tem Vila Nova, Oeste, Juventude, Londrina, Criciúma, e isso daí tem ainda o Z4 com Luverdense com 35 pontos, Santa Cruz com 30, Náutico com 27 e ABC com 22. É uma tarefa, dá para calcular, o Roberto falou em 46 pontos, alguém discorda desses? Eu acho que é isso. Eu acho que do Goiás para baixo, é o Goiás que está com 38 ali em 10º lugar, né? Eu não cheguei a ver. Dali do Goiás para baixo é um bololô ali para... O Goiás em 10º, 38 pontos. Do Goiás até o Luverdense, você vê que são só 3 pontos de diferença. Eu acho que esse é o bololô que vai resolver quem vai ser o último a descer. Porque, na minha opinião, Santa Cruz, ABC e Náutico, infelizmente, já carimbaram o descenso para a Série C. Isso daí, de uma certa maneira, tendo os jogos que o CRB vai ter, a gente pode conferir isso. O CRB tem hoje o Boa Esporte, mas ainda tem partidas difíceis, como Figueirense fora, Internacional fora, tem o Juventude em casa, o Guarani fora, o Guarani em casa, Goiás. com o Paraná, Goiás em casa. Goiás em casa e no final o América Mineiro fora. Tarefa difícil, Cacá Vila Verde? Difícil, complicado. Por isso que ganhar do Boa Esporte é fundamental e essencial. Eu acho que se não conseguir um bom resultado contra o Boa Esporte, a coisa pode ficar muito difícil para o CRB na Série B. Por conta da sequência de jogos que a gente vai ter em seguida. São 8 jogos que o CRB tem. Dos 8, temos que ganhar 3. O CRB tem que ganhar 3 para se manter na Série B. O Boa Esporte hoje tem que ser um deles. Porque depois ele vai jogar contra o Juventude e depois os dois outros jogos Goiás e Paraná. Ele não pode, o CRB não pode deixar a sua definição para o último jogo contra o América Mineiro, o América de Minas Gerais. Porque o América provavelmente estará disputando ou o título ou estará disputando o acesso neste jogo. Muito provavelmente isso deve estar acontecendo. Então o CRB tem que definir as suas partidas jogando em casa, jogando diante da sua torcida e vencendo seus jogos. Boa Esporte é o melhor time, é o adversário mais vencível da sequência do CRB? Não existe não, da Série B. Não existe adversário vencível. Dos pontos fortes da Série B é isso. Você pode perder para qualquer adversário dentro ou fora de casa. E olhando a tabela assim, a gente lá do CRB, a gente está precisando rodada a rodada. Né? Não adianta... por exemplo, o América Mineiro, eu acredito que numa possibilidade maior, eu acho que ele já vai chegar lá no último jogo com o acesso e acho que não brigando mais pelo título. Seria ótimo. De repente, se isso acontece, você vai pegar um América meio desmobilizado já. Né? Claro que eles vão querer vencer o jogo, mas não vai ser o mesmo grau de atenção se eles estiverem brigando pelo título, por exemplo, ou pelo acesso. Quer dizer, pode ser que o Juventude venha para Maceió também, já naquela situação de tabela que eles nem sobem, nem caem. Enfim, é preciso pensar rodada a rodada. E você não tem a dúvida que o Boa Esporte é um time dificílimo de ser batido. Né? É um time que vem fazendo uma campanha muito regular, né? Já conseguiu tirar muito ponto de muitas equipes fora de casa. Né? E a gente não tem nenhuma ilusão que esse jogo de hoje vai ser fácil, não. Muito pelo contrário, vai ser difícil. E vai ser preciso que a gente tenha um grau de desempenho muito bom para que a gente consiga os 3 pontos hoje, que, como os amigos estão dizendo aí, realmente é muito importante. E você vê que nessa sequência de jogos, você pega falando daquele bololô que eu citei do Goiás até o Luverdense, o CRB enfrenta desses times que estão nesse bololô, o Boa, o Guarani, o Goiás e o Figueirense. Então, quer dizer, dos 8 jogos que ainda falta, 4 são contra adversários diretos na briga contra a última vaga do rebaixamento. A gente vai para o nosso primeiro intervalo, a gente volta já com o programa Ponto de Vista Especial Esportes. Está aqui com o Roberto Lopes, Cacá Vila Verde e Roberto Boroni. A gente volta já.
Mate, oh, I'm so sorry. I thought there was time. He's just pulled out. I don't have time to stop. Well, come on, mate. It was a simple mistake. I know if I was going a bit slower. Please. I've got my boy in the back. I'm going too fast. I'm sorry. Voltamos com o programa Ponto de Vista Especial Esporte. Estamos aqui com o Roberto Boroni, com o Cacá Vilaverde, com o Roberto Lopes. Vamos aqui falar agora de Série C. Temos a finalíssima, né? A última partida da final da Série C. CSA 2-1 na primeira partida em Fortaleza. Jogo já sacramentado, Roberto Lopes? Ah, não. Não pode ter. Não pode, o bom do futebol é isso, é porque não tem essa questão de já ganhou, né? O CSA tem uma grande vantagem. O CSA joga em casa, a torcida do CSA é maravilhosa, a torcida do CSA lota todos os jogos, vem batendo recorde em cima de recorde. Se o Rei Pelé tivesse mais capacidade de público, a torcida do CSA iria e lotava também da mesma forma. Então, assim, o CSA hoje, ele tem grandes chances de ser campeão, até pode perder de 1-0. E tem mais uma outra coisa. Temos a volta de Jorge Felipe, o melhor zagueiro da Série C do campeonato de 2017. Então é uma segurança para a zaga do CSA, é uma segurança para a torcida, e aí o CSA, como se não levar gol já é campeão, então é um bom caminho dado. O que o CSA precisa fazer nesse sábado? Eu acho que jogar do jeito que vem jogando. A gente lembrou no programa passado que o CSA, todos os jogos que fez fora de casa, nessa fase de mata-mata da Série C, ele ganhou fora. Ganhou da Tombense, ganhou do São Bento, ganhou do Fortaleza, apesar de ter perdido para o São Bento em casa, né? Mas é o que o Roberto falou e citou, que se não levar gol, praticamente garante o título. Você tendo no gol um goleiro como o Mota, isso já dá uma certa tranquilidade para o jogo, para o CSA. Porque o Mota é um grande goleiro e vem fazendo um excelente campeonato. Ainda mais, aí você reforça ainda mais o setor defensivo com a volta do Felipe, que na minha opinião também é o melhor zagueiro da Série C. O CSA tem um bom time e eu acho que dá para cravar praticamente que ele é campeão. Já apenas para mostrar o jogo, como a gente pode conferir aqui na tabela, o jogo do CSA é no sábado às 18 horas e ele treinou já com o time que confirmou a ascensão para a Série B de 2018. Roberto Boroni, um time do CSA jogaria a Série B de forma tranquila, na sua opinião? É um time que é muito competitivo, né? É difícil fazer um comparativo porque existe realmente uma diferença técnica entre as duas competições. Agora que provaram ser um time bastante competitivo, um time que provavelmente faria uma Série B em nível de competir com todos os times aí. Agora, fazer esse tipo de comparação é muito difícil, né? A Série C desse ano tiveram algumas boas equipes, mas também alguns times decepcionaram bastante, né? Então, acredito que o CSA teve esse trunfo de conseguir montar um time muito bom, muito competitivo, que foi regular aí o campeonato inteiro, né? Acho que perdeu 2 jogos, acredito eu, ou 3 no máximo. E acho que um dos segredos para você fazer uma boa Série B no ano que vem é tentar manter uma base de um time que já provou que junto funciona, né? Um elenco que tem um grande nível de competitividade, que hoje Série B, Série C, Wendel, se você não tiver um nível de competitividade alto, e aí vai além da qualidade dos jogadores, né? Você tem um nível de competitividade, você está ali rodada a rodada, sem deixar cair, nem por um segundo que seja, o nível de atenção, de foco, de garra, e o CSA está de parabéns pela campanha que fez na Série C. Me parece que a intenção da diretoria é exatamente essa, Brody. É tentar manter o máximo possível da base que existe hoje. Logicamente, ainda mais se o CSA conseguir confirmar esse título nacional, as atenções de outros times vão se voltar para o CSA, né? Tentar buscar alguns jogadores que foram destaque durante o campeonato
isso é inevitável. Mas se o CSA conseguir manter sua base e, logicamente, se reforçar, eu acho que já teria um bom time para começar a Série B. Além do mais, se for confirmado mesmo o time do acesso com o Tombense, o CSA tem ainda, além do Felipe, o CSA tem a volta de Celcinho e de do Raul, que são 2 laterais que fizeram falta no jogo contra o Fortaleza. Então, assim, o árbitro do jogo do CSA com Fortaleza é um árbitro internacional. O Luiz Flávio de Oliveira já apitou jogos internacionais, então é uma tranquilidade a mais para a partida, tanto para o CSA, tanto para o CRB. O que nós temos que fazer? Temos que ter calma. O CSA tem que ter calma. A ansiedade não pode bater nos jogadores. A torcida vai pressionar um pouquinho, vai fazer a festa, e os jogadores têm que manter a calma. É um jogo decisivo, é um jogo de decisão. E aí, todo jogo de decisão, ele tem um componente diferente dos outros jogos comuns. Os nervos dos jogadores ficam um pouco acima do normal. A ansiedade, ela é normal que aconteça também na partida, antes e logo no início, com 10, 15 minutos isso vai voltar ao normal, porque eles são profissionais, eles estão acostumados com isso. Então, temos que ter calma, temos que manter a tranquilidade para não entrar no desespero, porque o Fortaleza precisa de 2 gols. O Fortaleza vai para cima, o Fortaleza vai para frente, e o CSA tem que ter calma, e a sua torcida tem que entender isso aí. O torcedor azulino aqui disse, o CSA precisa, Nádio Santana, o CSA precisa jogar como atuou contra o Tombense. Não, eu acho que o CSA precisa atuar como atuou em todos os jogos. Não é... você não pode mudar o seu modo de jogar, e um modo de jogar que é vencedor, porque você está na final, é um modo de jogar vencedor. Você tem que atuar do modo que você vem jogando sempre. E manter, como o Roberto falou, a tranquilidade. Meu. Já estamos na Série... Eu acho que o discurso do vestiário é o seguinte, já estamos na Série B, estamos na final de campeonato, fizemos uma campanha digníssima e vamos jogar esse jogo, vamos jogar o futebol que a gente sabe jogar. Acho que com isso o CSA consegue ser campeão. Falando do CSA, e aí eu vou só, se me permite, mudar um pouco de assunto, mas em relação ao CSA, e eu acho que em nome da equipe, em nome de todos que fazem nosso programa, a nossa solidariedade ao presidente Rafael Tenório. O seu irmão Carlos Tenório veio a falecer, eu conheço bem o Rafael, conhecia o Carlos, então vai aqui a nossa solidariedade a toda a família de Rafael Tenório, eu acho que em nome de todos nós. De todos nós. O CSA vive um momento que não vivia, acredito, há décadas. Né? Então, a gente pode ver até nessa reportagem que saiu, divulgado pela assessoria de comunicação do CSA, que o CSA chegou a 5 mil sócios torcedores, o presidente comemorou essa marca histórica. Dá para manter, somente com esse incentivo, que é a Série B, uma marca de 5 mil acima? Eu acho que tem que se comemorar, até por ser histórica, como diz a matéria, a marca ali. E tem que se trabalhar para manter. Eu acho difícil a manutenção, porque o CSA vem numa crescente, vem num momento favorável, a onda azulina tomou conta de Maceió, o time da moda hoje é o CSA, e isso reflete na entrada de novos sócios para o clube. Se isso pode ser um inchaço momentâneo, só mais para frente a gente vai perceber. É bem possível que seja, mas é tentar fazer esse inchaço reduzir o mínimo possível, para tentar se manter, fidelizar cada vez mais esse torcedor que entrou, com promoções, com descontos nos jogos, para fazer esses 5 mil se reduzir muito pouco. A política administrativa do CSA, ela é perfeita neste sentido. Além da campanha boa de acesso, o CSA vem da Série D, Série C e agora vai para a Série B. É a escadinha, né? Fazendo uma escada. Além da campanha boa, o CSA mantém R$80 o preço de arquibancada, R$200 a cadeira. Esse é o preço do ingresso do jogo agora. Mas quem é sócio torcedor, está lá garantido. Então, assim, é uma política interessante, é uma política que valoriza o seu sócio torcedor e aí faz com que aumente ainda mais. Com certeza, eu tenho certeza que quando começar os jogos da Série B, o CSA vai ter mais de 5 mil, muito mais, já tem mais de 5 e vai crescer mais ainda. A torcida do CSA, ela é de comparecer, a torcida do CSA é de prestigiar,
vista que o time passou nas 2 séries anteriores, C e D, e a torcida compareceu em todos os jogos, lotava todos os jogos. Então, assim, eu acho que a tendência é crescer, sim. A gente só conferindo que o jogo do CSA e Fortaleza é no sábado, às 18 horas no Rei Pelé. Os ingressos já estão esgotados, né? A gente vai para mais um intervalo, a gente volta já com o programa Ponto de Vista, especial esporte. Vamos falar de Série A, teve rodada ontem, a gente volta já. Nous avons demandé à des enfants de jouer à un célèbre jeu de société. Normalement, les règles sont les mêmes pour tous, mais pas cette fois-ci. Bonjour les enfants. Bonjour. Une moitié de joueurs commence avec 1500 €, l'autre moitié avec 750 €. Mais ça se fait pas. Ça se fait pas. Un des joueurs favorisés aura 3 rues et 2 maisons dès le début de la partie. 3 rues et 2 maisons. Non. Ça se fait pas. C'est injuste. Un joueur possède une carte qui lui permet de ne jamais aller en prison. Là tu vas en prison. Pourquoi? C'est comme ça, c'est la règle. 1, 2, 3, 4. Comme tu as des béquilles, tu ne peux pas acheter les cartes. Tu passes par la case départ, normalement c'est 200, mais toi, comme tu es une fille, c'est 150. Pourquoi? Et les garçons, ils gagnent combien s'ils passent la case départ? 200. Pourquoi? Tu vas jouer avec 3, c'est des là. Mais il n'y a que des 1. Mais ça se fait pas. Mais t'as vu la tricherie. Et toi, par exemple, tu vas pouvoir acheter que la première partie. Et pourquoi? Mais pourquoi? Ça m'énerve. Mais les nouvelles règles, je crois qu'elles sont pas très justes en fait. Je crois même qu'elles sont pas justes du tout. Voltamos com o programa Ponto de Vista Especial Esporte. Chegou a hora de falar de Série A, que ontem teve jogos, né? Teve o Flamengo vencendo o Bahia, o Palmeiras vencendo a Ponte Preta, o empate de Santos e Sport, e também teve o Atlético Paranaense vencendo o Vitória. Vamos à classificação, a gente vê como é que está agora encerrada a 29ª rodada, não é isso? Corinthians tem 59 pontos, mantém uma distância de 9 pontos para Grêmio, Palmeiras e Santos. O Cruzeiro tem 47 pontos e o Flamengo e Botafogo encerram a pré-Libertadores. O Botafogo 44, o Flamengo 46. Vasco, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro e Fluminense fecham uma tabela ali que está meio termo da tabela, né? Essa é aquela famosa turma da marola. Não afunda nem sobe, né? Chapecoense, Bahia, Sport, São Paulo e Vitória namoram o Z4, que hoje é preenchido pela Ponte Preta com 32 pontos, Curitiba com 31, Avaí 31 pontos e Atlético Goianiense. Se pensar que na última semana estávamos aqui conversando, a diferença do 11º para o 17º era de 3 pontos, deu uma melhoradinha, né? Era de 1 ponto, agora deu uma melhoradinha. Mas a grande surpresa e a grande mudança daquela classificação para agora, aliás, tem 2 grandes mudanças. Primeiro, a chegada do Vasco na briga para a Libertadores. O Vasco chega forte, o Vasco está chegando. Hoje o Vasco tem, eu estava olhando aqui, deixa eu ver a situação do Vasco. O Vasco é o 8º com 42 pontos. O Botafogo tem 44, 2 pontos só. Da última rodada que a gente analisou para agora, a chegada do Vasco é uma boa surpresa para a briga da Libertadores. A gente pode citar pelo Vasco o técnico Zé Ricardo como um exemplo daquela brincadeira que eu estava dizendo, tipo,
nunca critiquei, um grande trabalho do Zé Ricardo. A torcida do Flamengo teve pouca paciência com o Zé Ricardo? Não, teve muito, inclusive, eu acho. Mais paciência ainda teve a diretoria, que segurou ele um bom tempo. O Zé Ricardo continuou no Flamengo até onde pôde, no meu ponto de vista. O que muda, exemplo, Roberto, o que muda o trabalho do Zé Ricardo no Vasco para o trabalho que ele realizava no Flamengo? Lembrando que no ano anterior ele tinha feito um bom trabalho com o Flamengo. Acho que as convicções táticas dele parecem que não mudaram nada, né? Ele continua utilizando praticamente o mesmo sistema de jogo que ele utilizava no Flamengo. Acho que na maioria das vezes a mudança de treinador ela surge um efeito positivo na maioria dos times, né? O Vasco tem a vantagem que às vezes a maioria dos times não querem ter, mas ele tem a vantagem de jogar pouco, porque ele só atua uma vez na semana, quando a maioria dos times aí estavam sempre numa maratona de jogos. Ainda tem alguns times envolvidos numa situação dessa, com Libertadores, Sul-Americana, e o Vasco vai aproveitando o fato agora de estar vivendo um momento de jogar mais no Rio. Por exemplo, agora eles vão fazer 3 jogos seguidos no Rio de Janeiro, né, sem deslocamentos, tendo a semana toda para treinar. Não tinha, de repente, um time tão ruim como falavam que o Vasco tinha, né, para estar tão embaixo. Então, tá dando certo. E quando a coisa começa a dar certo no futebol, acontece o que aconteceu no jogo contra o Atlético Goianiense, né? Um cara chuta no outro, a bola entra e, enfim, você vai tentando aproveitar essa maré de boa sorte, quer dizer, vai trabalhando com competência e aproveitando esse bom momento para ir subindo na tabela, e entrou realmente de vez aí na briga pela uma das vagas na Libertadores, né? Qual o grande ponto-chave do Vasco nessa fase, Roberto? Veja, o Vasco, com a chegada do Zé Ricardo, ele teve inegavelmente um crescimento. Mas o Vasco, ele nunca deixou de ser um time que estava sempre ali no meio da tabela. Ele não descia tanto, também não subia tanto. Ele ficava ali, como o Kaká chama, na marola, né? Mas a questão é o seguinte, é que os outros times também começaram a perder. O nível é baixo, o nível do campeonato? Muito baixo. Se você pegar o Corinthians está pedindo para perder o campeonato e ninguém quer ganhar. O nível do campeonato. Você tem uma ideia? Roberto, você vê o jogo do meio de semana, o confronto entre líder e vice-líder. Eu estava assistindo, eu botei minha televisão no canal aberto, a emissora que transmite os jogos botou o jogo Fluminense e São Paulo. Eu fui procurar no canal fechado porque eu queria ver o jogo do líder contra o vice-líder. Era melhor ter ficado na TV aberta assistindo outro jogo, porque terrível o nível técnico. Me lembrou um pouco Meu Deus do céu. O final de Peru e Colômbia. Ninguém queria. O Corinthians terminou os 90 minutos sem dar um chute a gol. O único lance de perigo foi uma cabeçada do jogo que passou próximo à meta direita. Quem teve mais perto de fazer gol foi o Grêmio numa bola que bateu no travessão. Péssimo. O nível é muito ruim. Muito ruim o jogo. E você na esperança de ver um bom jogo. Líder e vice-líder, de repente, disputando. Nada. Você concorda, Boroni, que o nível é baixo no brasileiro? Na verdade é complicado, a gente sofre muito com as mudanças que os elencos sofrem de uma temporada para outra, né? Nossos melhores jogadores não estão aqui, né? Então realmente fica difícil você manter o nível que o Campeonato Brasileiro poderia ter. Se a gente tivesse, eu não falo nem os jogadores classe A, né? Eu digo os jogadores mais classe B mesmo, assim. A nossa segunda grande geração de jogadores está lá fora também, né? E quem faz sucesso aqui na Série A geralmente são jogadores que voltam já numa idade já um pouco mais avançada. Mas nós estamos tendo uma dificuldade de propor jogo, né? Na Série A, principalmente, nunca se falou tanto de que os times com menos posse de bola estão ganhando jogos, porque quem está tentando propor o jogo está tendo muita dificuldade, né? Chegou uma hora no jogo Corinthians e Grêmio que eu acredito que eles pensaram, bem, quem buscar demais o gol aqui vai perder. Então vamos ficar, o Grêmio isso foi dito nas coletivas, né? Então, e você percebe isso nos jogos, né? Que a velocidade, né? A forma como os times têm jogado realmente mais compactos, né? Diminuindo as linhas, e se você retoma a bola, e o Corinthians quando viveu o grande momento dele, a quantidade de gols que ele fez, roubando a bola, seja no campo de ataque ou no campo de defesa, em 2, 3 toques, estando na cara do gol e tendo um nível alto de precisão, né? O Corinthians nunca foi um time de 15 chutes, 20 chutes no gol, sempre foi um time de poucas finalizações, mas de muita precisão. Eles conseguiram abrir a vantagem que eles abriram, né? Acho que o pessoal demorou a entender como o Corinthians jogava. Agora estão passando a bola para ele, né? Passando a bola para ele. Mas o Boroni tocou num ponto
interessante. Os grandes jogadores do futebol brasileiro jogam fora. Você tira pela seleção. Grandes jogadores. Agora, tivemos, na minha opinião, neste campeonato, 3 grandes revelações. Eu consegui detectar 3 grandes, porque o Jeromel não é mais uma revelação, né? Então, você vai no Corinthians, você tem Rodriguinho, para mim está fazendo um campeonato excelente. Mas não chega a ser uma Não, revelação. não chega a ser uma revelação, mas você vai pro Grêmio, aí você encontra o Arthur. Esse sim, para mim talvez seja a grande revelação do Campeonato Brasileiro, esse Arthur do Grêmio. E você vem pro Santos, você encontra o Bruno Henrique, que também é outro grande, está fazendo um grande campeonato. Então assim, sem contar o Luan, né? Para mim, era o grande jogador do Grêmio até sair, voltou agora, mas o Grêmio com o Luan é um time. O Grêmio sem o Luan é outro time, apesar do Luan ter jogado contra o Corinthians. Mas Quem você voltando, destaca, né? quem você destaca no Campeonato Brasileiro? Na minha opinião, o melhor jogador que eu vejo em atividade hoje, tirando... Era o Luan, até ele se machucar, mas é o zagueiro Jeromel do Grêmio, para mim. Um dos melhores jogadores do Para campeonato. você, Roberto. Um grande destaque. Eu acho que até, ampliando, voltando até um pouquinho a sua pergunta anterior, eu acho que tecnicamente nós temos muito bons jogadores na Série A. Né? O nosso problema quando se fala que o nível técnico é baixo não é pela qualidade em si dos jogadores. Né? Nós temos bons jogadores. Nós temos dificuldade de ter trabalhos que você consiga fazer com que o time evolua de uma temporada para outra e você consiga realmente encontrar uma identidade, né, um padrão de jogo, né, nesses times. Né? Agora, o Arthur, para mim, é a maior revelação desse campeonato. É realmente um garoto que você vê que tem muita qualidade. Ele é diferente, né? Você jogar naquela função, com a idade que ele tem, ainda mais com a proposta de jogo que o Grêmio tem, né? Que o meio campo do Grêmio realmente trabalha muito durante o jogo, né? Eles têm o ataque e defende de uma forma muito intensa nos 90 minutos e o menino, ele é diferente, né? Eu acho que é um jogador que vai ser muito importante para a seleção brasileira no futuro. Agora nós temos outros grandes jogadores aí. Acho que o Vinícius Júnior ele é diferente também, é um jogador que quando ele atingir uma maturidade ali, o Vinícius Júnior daqui a uns 2 anos, eu acho que vai ser um jogador, se brincar já para pensar em seleção principal. Eu acho que em relação ao Flamengo, quando ele tocou no Flamengo, o Everton do Flamengo, para mim é o melhor jogador, é o jogador que dá um equilíbrio ao time. Agora, Boroni e Kaká, a gente falando de jogadores que estão fazendo sucesso no Campeonato Brasileiro, eu vou citar mais um, que eu lembrei agora, que não é mais garoto, que já saiu, já voltou, mas para mim está fazendo também um grande campeonato e é o responsável diretamente pela subida do São Paulo, que é o Hernani. O Hernani vem fazendo um grande campeonato, o Hernani vem jogando bem e eu também incluo ele. O que você está tendo muito nesse campeonato é jogadores fazendo grandes atuações em rodadas. Oscilando bastante. Na rodada passada, o Keno do Palmeiras fez um jogo perfeito. Deu assistência para os 3 gols do Palmeiras, atuou muito bem no time. Na rodada de ontem, o Hever, o zagueiro do Flamengo, fez uma atuação impecável. Além dos 2 gols que fez, né, fechou a zaga ali no Flamengo. Então você tem jogadores que, rodada após rodada, você tem jogadores que se destacam. Mas você não tem um jogador que tenha, talvez o Arthur do Grêmio, que tenha assim aquela constância durante o campeonato inteiro. O Henrique Dourado é um jogador que tem se mantido... O ceifador? Numa regularidade no campeonato, né? Não é um centroavante que perde gols, né? É um cara que está jogando com muita intensidade e quando tem um pênalti, tem uma oportunidade, ele está fazendo os gols que tem sido muito importante para o Fluminense dar essa saída da parte de baixo da tabela ali. Mas você tem, na verdade, para mim a grande marca desse campeonato é isso. O primeiro time que conseguiu ter uma constância, foi regular nas atuações dele, conseguiu abrir. Né? Você tem exemplos do Grêmio, que em muitos momentos abriu mão de brigar por pontos na competição. Continua, né? Deve jogar com o time reserva no fim de semana. O Palmeiras, durante um tempo do campeonato, fez isso. O Flamengo, num curto espaço de tempo, também colocou o time misto, quer dizer, mas o time que teve uma regularidade conseguiu abrir uma vantagem. E está todo mundo trocando ponto agora, e aí, provavelmente, ali você tem do Santos, do Grêmio, Palmeiras, até o Vasco. O Vasco não sei se chega ali, quem está com 50 pontos, mas de Botafogo até o Santos, o Palmeiras e o Grêmio estão ali nos 50 pontos, acho que é onde vai ficar um pouco da emoção, fora a questão do rebaixamento. O problema, Wender, é que do jeito que está a Libertadores, com um monte de time, não só do Brasil, como de fora,
Copa do Brasil, Sul-Americana, infelizmente, daqui para frente, o Campeonato Brasileiro vai ser desse nível. Vai ser assim, botando time reserva, dando prioridade a outros campeonatos. Que a Copa do Brasil vai ter ano que vem, por exemplo, né? Pois é, prêmio a diferença, desse pelo tamanho. menos para o que é o prêmio desse ano do campeão da Série A, provavelmente a CBF possa estipular uma nova premiação para o ano que vem, mas se a gente comparar os valores do que vai ser a Copa do Brasil do ano que vem, 50 milhões para o campeão e a Série A 18 milhões É para o melhor campeão, a Copa do Brasil. vamos focar É, na Copa do uma Brasil. tristeza para o nosso campeonato brasileiro. A rodada começa neste sábado e a gente tem os seguintes jogos. O Vasco enfrenta o Curitiba, o Santos enfrenta o Atlético Goianiense. São Paulo e Flamengo fazem um clássico, assim como um grande clássico de Minas, o Cruzeiro e Atlético Mineiro. Você tem também o Atlético Paranaense enfrentando o Sport, o Grêmio recebe o Palmeiras, o Bahia faz outro clássico, o clássico baiano, o Bavi. Tem a Ponte Preta e o Avaí, o Chapecoense enfrenta o Fluminense e o Botafogo enfrenta o líder Corinthians. A gente vai para o nosso intervalo, nós voltamos para falar das seleções. Caraca, é muito peixe. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esse novo bioma, esse ecossistema único no mundo, pode ser afetado em caso de um vazamento. E é por isso que a gente quer que as empresas desistam de quaisquer planos de explorar petróleo na região. E por isso que a gente precisa da sua ajuda. Seja assinando a petição, seja compartilhando, indo para as ruas para passar essa mensagem. Voltamos com o Ponto de Vista Especial Esporte. Chegou a hora de falar de Copa do Mundo. A gente está aqui com o Roberto Boroni, com o Cacá Vilaverde, com o Roberto Lopes. E vamos falar, a nossa equipe separou alguns destaques para colocar aqui para os comentários quem concorda, quem não concorda, com os destaques das seleções já classificadas para a Copa do Mundo de 2018. Vamos começar pela nossa seleção, a seleção brasileira. Neymar. Esse é o grande nome, Roberto Lopes. Jogador preferido do Roberto. Ele veio logo pra cima. Eu acho que eu sou um dos poucos brasileiros que acham que o Neymar não está preparado para ser o craque da seleção brasileira. O Neymar não está. Emocionalmente não está preparado para ser o craque da seleção brasileira. Para mim, o grande destaque da seleção brasileira na Copa vai ser Gabriel Jesus. Eu acredito muito no garoto. O garoto disputa um campeonato muito forte, que é o campeonato inglês. Vem se destacando, vem fazendo gols na seleção, é o artilheiro da seleção brasileira nas eliminatórias e vem se destacando dentro do seu campeonato. O Neymar joga um campeonato fraco. O PSG lá na França não disputa com ninguém. Mas já enfrentou na Champions dois grandes times. Essa primeira fase da Champions é uma fase tranquila. O Neymar é um grande jogador, é um craque, mas não é um líder. E nem vai ser, do jeito que ele é, não vai ser. O grande nome da seleção brasileira, Roberto Boroni, é Neymar pra ti? É, por isso que o Casagrande gosta de dizer que futebol não é quem tá certo, quem tá errado, é questão de conceito, né? Cada um com seus conceitos. Eu acho que o Neymar já é um jogador extra-classe, já é um jogador que realmente faz a diferença para a seleção brasileira, assim. Acho que o Tite tem um dos grandes trunfos do trabalho do Tite é que ele está conseguindo tirar um pouco dessa Neymar dependência. Você já consegue ver um time que tem condições de ter uma grande atuação sem o Neymar. Mas se não tiver o Neymar, dificulta demais. Né? O Gabriel Jesus, como o Roberto falou, é um jogador diferente também, mas é um jogador que ele tem a capacidade de se colocar muito bem, de ter uma leitura do que a jogada está pedindo para se posicionar da forma correta. O que torna o Neymar mais importante ainda, né? Porque você precisa ter o cara que toque a bola para ele, que coloque ele na cara do gol, que faça como fez contra o Chile, né? Que deixe ele praticamente sem goleiro, ou no caso do Manchester City tem o De Bruyne, que o próprio Gabriel Jesus já disse que se ele está muito bem, porque o De Bruyne está botando ele na cara do gol o tempo todo. Então acho que o Brasil precisa do Neymar no seu mais alto nível.
É verdade que ele tem esses problemas com temperamento, preocupa, né? Claro que preocupa, porque se você tem um jogador, né, tão diferente como ele é, tão importante para o time, você perder o Neymar numa fase importante por um segundo cartão amarelo, por exemplo, na Copa do Mundo, pode ser determinante, né? Porque isso não mexe só com a estrutura tática nem técnica do time, com a questão anímica também. Porque você não ter o Neymar num jogo de mata-mata, por exemplo, pode fazer a diferença. E eu acredito que ele só está melhorando o futebol dele, né? O Neymar está mais rápido, o Neymar está mais inteligente, o Neymar está conseguindo cobrar falta de quase todos os lugares de campo. A bola parada dele está muito boa, né? A forma como ele já sabe utilizar o drible no momento certo está melhorando também. Ele exagera, mas ele não é aquele jogador que era do Barcelona 3 anos atrás, por exemplo, que ele tinha ainda uma vontade de tornar cada jogada individual, né? Agora eu já consigo ver ele trabalhando dentro do sistema e acho que o Tite tem uma qualidade imensa e conseguir pegar esse cara, que é uma joia bruta, e fazer ele jogar nos momentos certos, usar o talento dele, mas jogar a favor do time. Acho que isso é o diferencial. Cacá Vilaverde, Neymar é fundamental para sermos campeões? Fundamental. Você vê nos jogos do meio de semana da Champions League, os jogadores ditos titulares da seleção brasileira fazendo jogos fantásticos. O Coutinho jogando pelo Liverpool, o Neymar jogando pelo PSG, o Gabriel Jesus jogando no City. Esses jogadores estão no seu melhor momento agora. Espero que se mantenham assim até o ano que vem. O problema é que a gente chega para começar a Copa do Mundo num final de temporada europeia. Não sei em que estado físico eles vão chegar até lá. Mas o Neymar é fundamental. Ele é o termômetro do time, né? A questão do Tite estar tirando essa dependência, como o Boroni falou, tirando das costas dele, pode fazer com que ele fique mais leve. Que a pressão sobre ele não seja tão grande. E isso o Tite sabe trabalhar bem. Esse é o bastidor que o Tite vai ter que trabalhar. Me parece ser extremamente competente para fazer isso. O problema é o Neymar aceitar isso. O Mas Neymar vai aceitar, tem um Roberto. temperamento muito difícil. A prova é quando ele chegou e viu o que aconteceu com ele no PSG com o Cavani. Então, assim, Mas, Roberto, o PSG não é a seleção brasileira. O Tite está fazendo a coisa certa. Eu concordo com o Tite. O problema é o Neymar aceitar isso. Porque o Neymar acha que o Brasil depende dele. Não, entendeu? Roberto, Não acho. mas você tem que fazer, o PSG é uma coisa, a seleção brasileira é outra. Sim, O segundo tempo contra o Chile é uma grande prova disso, né? O Neymar fez um primeiro tempo que deu para ver que ele, num determinado tempo do jogo, ele se exasperou, né? Ele ficou nervoso, ele tomou o cartão amarelo, ele passou a discutir. Então, eu até discutia com amigos, conversando, é melhor ter ele do jogo, se você perder ele expulso, você não tem ele na primeira rodada. Mas o Neymar no segundo tempo foi outro jogador. Muito provavelmente do que aconteceu no intervalo. Vestiário, Eu acho que isso é um trabalho que o Tite vai ter que fazer, né, de formiguinha ali, está trabalhando direto, né, e acredito que ele tem que entender essa importância dele, e acredito que quando chegar na Copa do Mundo, o Neymar mais novo, uma versão Neymar quase de 4 anos atrás na Copa do Mundo, não teve um temperamento explosivo na Copa do Mundo, né, foi um jogador que conseguiu, né, estávamos na semifinal da Copa com ele tendo grande atuação. Ele se machucou e o time aconteceu que todo mundo já sabe, né? Mas acredito que teremos um grande Neymar no que vem. A gente também separou, a nossa equipe também separou alguns destaques que são aguardados para a Copa. A Argentina tem o Messi, nós temos também o Portugal com Cristiano Ronaldo. A gente, olhando esses dois... Nairo Santana agora foi ao delírio quando apareceu a foto aí do Cristiano Ronaldo. Uma homenagem a Nádia Santana. Pronto. Qual desses dois pode levar o time a um título hoje? Dessa vez eu vou individualmente, é uma opinião minha, também é minoria em relação aos outros. Eu acho o Cristiano Ronaldo mais jogador do que Messi. Mas eu também acho, Roberto. Eu acho que você está em minoria aqui não. Tá na Aqui hora. já está em maioria. Ótimo. Esse é Messi Agora, mais? Eu acho o Messi mais jogador. Pronto. Para levar Messi, né? Mas para levar a um título, eu acho que a Argentina tem mais chance, apesar de eu achar que a Argentina não tem chance nenhuma de ganhar campeonato mundial, com esse time que está aí. A Argentina tem mais chance de ganhar o título do que o Portugal, óbvio. A Alemanha é a grande favorita da Copa do Mundo, indiscutivelmente. O Brasil está chegando ali próximo, mas
Nem a Argentina nem Portugal, acho muito pouco provável que chegue a um título. Quem é favorito para a Copa do Mundo? Se é possível ter um favorito para a Copa do Mundo. A gente, analisando historicamente as edições de Copa do Mundo que foram realizadas na Europa, só uma vez um não europeu ganhou. Justamente o Brasil, na Suécia, em 58. Eu penso como o Roberto, eu acho que nesse momento que a gente está vivendo hoje, a Alemanha é a principal favorita. O Brasil está chegando. Esse histórico de Copas Europeias, terem só campeões europeus, terem quase que exclusivamente campeão europeu, pode pesar, mas eu acho que deve ficar entre Brasil e Alemanha. Acho que não sai disso. Roberto Boroni. Acho que a Alemanha hoje, ela tem um fator diferencial sobre Brasil, nós falamos agora Brasil, Argentina e Portugal. A Alemanha não tem uma dependência em cima de um jogador. A Alemanha tem um sistema de jogo e tem... com os testes agora que a Alemanha fez na Copa das Confederações, eles conseguiram ampliar ainda mais o leque de jogadores que estão em condições de atuar pela seleção da Alemanha. Quer dizer, eles têm um time de futebol muito forte, né, com diversas opções para todas as posições, e numa competição de tiro curto, com a mentalidade que o alemão sempre tem nessas competições, eles são, sem dúvida alguma, os grandes favoritos. Eu acho que depois vem Brasil e França. Acho que a França tem uma qualidade de seleção absurda, e se o Deschamps conseguir, até a Copa do Mundo, aumentar o nível dessa equipe, desse elenco de jogadores que ele tem, eles vão ser muito favoritos para ganhar a Copa. Falando em surpresas, a gente tem a Bélgica, né, que está com uma geração aí fantástica também. Falta provar numa competição importante, seja a Eurocopa ou Copa do Mundo, que eles realmente conseguem colocar como coletividade tanto o individualismo que eles têm, tantos bons jogadores. A gente vai mostrar também outros destaques que selecionamos aqui, a começar pelo Neuer da Alemanha, também colocar para comentário também. A próxima seleção em destaque da nossa equipe é a França, com o Griezmann. Também temos a Bélgica, né? A Bélgica com o De Bruyne. E por fim, temos também o Luisito Soares, do Uruguai. São boas seleções. O Uruguai, eu acho que das que foi apresentadas, é que tem um menor potencial aí. Apesar de ter o peso, forte, e apesar do peso da Celeste ser... E assim, o sorteio ele vai definir muita coisa. Né? Com esse novo sistema que a FIFA vem criando aí, já na Copa passada a gente já viu um pouco disso, nessa vai ser ainda mais porque nas últimas Copas os potes, tirando o pote dos cabeças de chave, eram por continente, né? Eles misturavam apenas no pote 4 ali com CONCACAF, Ásia, mas você tinha Europa, você tinha África e Sul-Americanos em um, e agora não, agora está praticamente pelo ranking, né? E você pode ter aí grupos... Você pode ter Brasil e Espanha. Você pode ter um grupo que seja Brasil, Espanha, México e Suécia. Então, maravilha, assim, você pode ter um grupo, mas a tendência sendo essa, principalmente porque no pote 2 existe uma chance grande, por exemplo, do Peru está no pote 2, do Uruguai está no pote 2. Então já são seleções que o Brasil não pega. Então o Brasil provavelmente vai ter acho que vai ter um direcionamento só. Acho que não pode ter mais de 2 times do mesmo... Não pode ter mais de dois europeus e não pode ter 2 do mesmo continente. Por exemplo, o Brasil não pode pegar o Uruguai, nem Peru, nem a Argentina não pode, porque é cabeça de chave. Mas isso faz com que as seleções fortes do pote 2, a chance de cair no grupo do Brasil aumenta muito. Grande, né? Então, se cai uma Espanha ou cai uma Itália, aí se você vai no pote 3, você pega o México. Aí você já é o grupo da morte. Veja, a verdade é que a Copa do Mundo tem 32 seleções. Destas 32 seleções, pelo menos 25 estão para fazer festa lá. Que é uma grande festa. Estão para lá para fazer festa, estão lá para se divertir, estão lá para 5 ou 6 ou 7, no máximo 8, estão ali para disputar um campeonato de verdade mesmo. Eu acho assim, existem seleções com campeonatos ou com objetivos diferentes. Né? Eu nem acho assim que, apesar de ser uma festa, eu acho que, por exemplo, quem é de uma seleção africana, ou um jogador da seleção da Costa Rica, por exemplo, ele vai lá para mostrar o valor dele. Né? A grande oportunidade que ele tem de conseguir um grande contrato em um grande clube. Que o diga o goleiro da Então, assim, para essas seleções, cada jogo é uma final de Copa, né? Para essas seleções menores. E, assim, você tem hoje um núcleo de seleções ali abaixo de Brasil, França e Alemanha hoje, que tem condições, numa competição de tiro curto, né, conseguir chegar a uma semifinal, e você chegando em semifinal, aí, meu amigo, enfim, tudo pode acontecer. O Uruguai foi semifinalista de 2 Copas atrás.
né? É o que eu digo, às vezes o sorteio pode diferenciar o momento, né? Porque tem um relativo tempo até lá. Por exemplo, o Brasil na última Copa do Mundo, uma das grandes falhas para mim do nosso planejamento foi ter uma seleção com todo mundo vivendo um mau momento, tirando o Neymar. Fred não estava jogando, o Jô não estava jogando, o Bernard não estava jogando, e você insistiu naqueles caras lá e o time com certeza só acompanhou. Mas nem todo mundo está garantido. A gente tem a repescagem europeia ainda sendo feita, sendo marcado os jogos para começar, e tem Dinamarca e Irlanda, o grande, talvez, na minha opinião, Suécia e Itália, e também Croácia e Grécia, Irlanda do Croácia Norte e Grécia, e Suíça. Irlanda do Norte, Lembrando Suíça. que Suíça, Croácia, Itália e Dinamarca fazem o segundo jogo em casa. Não. É Irlanda. Quem faz os segundos jogos em casa é Suíça, Grécia, Irlanda e Itália. É? Ele leva vantagem. Quem tem eu já até expus minha opinião, acho que Itália e Suécia é o jogo mais difícil para vocês. A Itália, porque estava num pote. Itália, Dinamarca, Suíça e Croácia. E todo mundo torcendo para não pegar a Suécia que estava no outro pote. Justamente a seleção dita mais forte aqui, né? Já tem 4 títulos mundiais. Pegou a mais forte do outro lado. A Suécia não anda com uma fase muito boa, né? É a segunda vez. Portugal, a segunda vez. Mas bem, é o grande jogo da repescagem aí. Me parece que os times que estavam no pote A, fora esse jogo, Croácia, Suíça e Dinamarca devem confirmar a sua classificação. E esse jogo Itália e Suécia que fica grande incógnita. Acho que quem pegou a Grécia vai sofrer um pouco. Eu concordo. A Grécia o grande jogo. mas eu acho que a É Grécia aquele time de Libertadores. Assim, o grande chato, mas eu acho que é isso que eu estava dizendo. O grande jogo, eu falo em grande jogo, não falo em grande seleção. O grande jogo da repescagem aí, na minha opinião, é Croácia e Grécia. Eu acho que esse sim é o jogo mais equilibrado o grande jogo é Itália e Suécia. Não, a Itália é o melhor time dos 8 que estão disputando aí. A Itália deve confirmar sua ida. A Suécia tem um bom time, mas eu falo em termos de equilíbrio de partida entre seleções. Tá? Eu entendo que esse é... Eu acho que a Suécia vai dar muito trabalho para Quem fará mais falta se perder? A Itália. A Itália. A Itália pela questão lúdica mesmo. Você tem uma Itália em uma Copa Uma do Copa Mundo. Sem Chile, Holanda e Itália já é um... Não, sem Chile. O Chile não Chile faz tem muito. uma grande geração, mas não faz. nesse Sem Holanda e sem Itália. Boroni, vamos lembrar. Quais foram as seleções que ganharam a Copa do Mundo fora de casa? Veja bem. Uruguai em 1930, que nem existe, acho que nem futebol se jogava direito como se joga hoje. Mas eu vou fazer o seguinte desafio. Passa no Uruguai, não. Vamos marcar para o próximo programa uma análise de quem pode fazer a mais falta, porque nosso tempo infelizmente acabou. Quero agradecer a todos. Obrigado. Agradecer ao Roberto Poroni, Obrigado, nosso convidado aqui. Agradecer a você pela audiência. O programa Ponto de Vista fica por aqui e até a próxima semana.